Prezados irmãos, querido povo de Deus, estamos fazendo esse retiro espiritual, essa caminhada de 40 dias, que é o tempo da Quaresma, e a Quaresma nos recorda a caminhada do povo hebreu, aqueles 40 anos em que Deus libertou o seu povo e prometeu lhe dar uma terra que corre leite e mel. Eles tiveram que passar 40 anos para chegar nessa terra prometida, e que passaram por dificuldades, mas perseveraram na fé, porque deixaram ser tocados, encorajados pela força do alimento que é a palavra de Deus. E aí também nos recorda os 40 dias, 42, em que Jesus foi guiado, levado para o deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, mas ele venceu a tentação do ser, do ter, do poder, que são essas tentações que nós estamos cercados, né, e tentados muitas vezes por essa realidade, mas aí somos também encorajados a partir do testemunho, da coragem, da fé de Jesus, porque ele estava em jejum, estava fraco materialmente, mas espiritualmente ele se encontrava forte, porque ele estava alimentado pela força da oração. E aí nós vamos ver que a oração é um dos 3 tripés que nós ouvimos na quarta-feira de cinza, que são esses 3 elementos que sustentam a vida do ser humano. Nós precisamos exercitar-nos diariamente. E aí bebemos dessa grande fonte que é a palavra de Deus, e através da oração, para que a gente possa manter-nos também de cabeça erguida para superar e vencer os obstáculos, as tentações, as seduções, as provocações que nós recebemos no cotidiano da nossa vida, mas só seremos capazes de superar, de vencer, quando nós deixamos sermos tocados, inflamados pela força que é a palavra de Deus, que renova, que nos encoraja, e nós ouvimos mais uma experiência profunda de nosso Senhor Jesus Cristo, através do autor sagrado, São Lucas, quando apresenta para nós também essa realidade da transfiguração. Jesus estava nesse processo de caminhada para a Jerusalém, e aí ele sobe a montanha, convida 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Depois, lá na montanha, Jesus vai fazer a sua oração, porque era o momento dele ter esse contato, essa intimidade com o Pai, para se fortalecer e depois prosseguir a missão, a caminhada até Jerusalém. E ele, fazendo a sua oração, aparece 2 homens, que é Moisés e Elias. Elias que representa a lei, e Moisés que também representava os profetas do Antigo Testamento. E aí eles ficam conversando, os discípulos, eles tomados pelo sono, adormeceram. E depois, quando se acordaram, ele viu que aquela manifestação que aconteceu na seca da pessoa de Jesus, que Jesus a sua veste fica branca, alvejada, brilhante, e aí aparece aquela nuvem, e daquela nuvem uma voz diz: este é o meu filho, escutai o que ele diz. Recordando quando Jesus começou na missão, o primeiro sinal de que Jesus iniciaria o processo da sua vida pública. Quando ele foi batizado por João, também a voz dizia, este é meu filho amado, no qual eu ponho o meu bem-querer. E aí a voz diz que esse é o meu filho, escutai o que ele diz. E aí os discípulos ficam maravilhados, mas assim um pouco apavorados diante daquelas situações. E aí Pedro vai dizer assim: Senhor, não estamos aqui, diante daquela situação.
ele se acomoda, né, tem um pensamento de acomodação, de achar que a vida, né, se resumiria continuar ali, naquele espaço, daquele acontecimento importante e que revelava, porque a transfiguração é a antecipação da manifestação gloriosa da ressurreição de Jesus. Mas aí, mostrando que o processo da caminhada de Jesus vai acontecendo, se dando, porque se resumirá, né? Terá como meta final a cruz, porque ele derramou seu sangue, assumiu esse compromisso de ser pregado na cruz para a remissão, perdão dos nossos pecados, nos dando a plena certeza da nossa salvação. Portanto, justamente Jesus vai dizer que a vida continua, né? O processo de descer a montanha, de continuar caminhando na planície, mas deixar ser envolvidos pela graça da força e iluminação da palavra de Deus, e aí continua esse processo até a Nova Jerusalém, onde lá iria se dar, né, toda essa situação em que seria perseguido, a perseguição já continuaria, né, mas que ele iria passar pela paixão, pela morte, pela ressurreição, e no terceiro dia iria ressuscitar dos mortos. De forma que a transfiguração faz o apelo a cada um de nós também a sermos transfigurados, a reconhecer o rosto de Jesus e procurarmos também corajosamente seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo as ciladas, as situações, as dificuldades que nós encontramos no processo da nossa vida, no lidar com o irmão, com o outro, né, que a gente precisa sermos fortalecidos e animados com a força e o encorajamento da oração, para que a gente possa ser capaz de prosseguir essa experiência. E a quaresma justamente é o tempo que Deus quer testar cada um de nós, né? Até que tempo nós seremos fortes para superar, para vencer, não deixarmos sermos levados pela sedução do inimigo. Portanto, nós precisamos passar por essa experiência de 40 dias, para que a gente possa preparar bem a nossa vida, renovando o nosso coração, o propósito, né, de acolher a palavra de Deus, mas sermos também peregrino de esperança, para levarmos aos outros nossos irmãos também a palavra de fé, de conforto, de esperança e de animação. Portanto, é como São Paulo, né, dirigindo a comunidades, aos Filipenses, ele diz: Cristo transformará o nosso coração e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, né? De forma que essa identificação, nós somos configurados a nosso Senhor Jesus Cristo a partir do nosso batismo, e aí podemos seguirmos esse caminho, reconhecer que não há outros caminhos verdadeiros a não ser esse outro caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos sermos reconhecidos, deixarmos sermos guiados, e aí bendizemos, glorificarmos a Deus, né, como o salmista nos faz o apelo, nos convida quando ele diz: o Senhor é minha luz e salvação. Nós somos chamados a reconhecer a graça da presença de Deus como aquele que é a luz, como é aquele que oferece a salvação a todas as pessoas. E aí precisamos sermos encorajados e animados por essa mesma fé, para que a gente possa, depois, concluindo essa experiência, esse retiro espiritual, a gente poder celebrar com muito fervor, com muita alegria, a grande festa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que ressuscitou, está presente, vive no nosso meio,
nós precisamos ressuscitar também com Ele para viver um compromisso, uma vida nova, uma vida mais próxima de Deus, quando nos aproximamos também dos nossos irmãos. Procuremos meditar, refletir sobre a nossa vida, à luz da palavra de Deus. Também, como proposta de conversão, a igreja nos propõe a reflexão do tema da campanha da fraternidade desse ano, que traz como tema fraternidade e ecologia integral, né? A ecologia no sentido amplo, no sentido geral da nossa vida, nos convocando a termos esse olhar carinhoso também pelas coisas da vida, né? Os elementos que Deus colocou sobre o universo. São um desses elementos importantes, mas temos outros elementos que nos ajudam a viver melhor. Se a gente tem um cuidado, tem um zelo, com certeza teremos uma vida mais harmoniosa e um futuro melhor também para os filhos e os netos de vocês, né? De forma que a responsabilidade é de todos nós, para que a gente possa realmente deixar essa nossa casa comum, uma casa que todos possam viver felizes, né? Na comunhão, na missão, na participação, na evangelização, nesse compromisso realmente de zelar e de cuidar. De forma que esse é o projeto, a proposta da campanha da fraternidade desse ano, para que a gente possa realmente ter esse olhar carinhoso por todos aqueles elementos que se compõem, está ao nosso redor e que exigem também um certo zelo, um certo cuidado, e a responsabilidade é de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.